Série de manifestações em todo o Paraná. Aqui, diferente de algumas regiões do Brasil, os protestos foram pacíficos. Depois dos protestos, Curitiba reduz o valor da passagem em 15 centavos. Mais de 200 mil documentos de veículos não chegaram aos proprietários e estão no Detran, por falta de atualização de endereço. CPI do pedágio não sai do papel. Deputados retiram a assinatura da comissão e inviabilizam investigações. Está no ar o Week News deste domingo, 23 de junho de 2013. Uma boa tarde para você. Boa tarde. A semana foi tomada por manifestações em todo o Brasil. A população foi para as ruas e pediu mudanças. Os protestos que começaram por conta do valor do transporte coletivo ganharam corpo. Os manifestantes querem o fim da corrupção e investimentos também em áreas prioritárias como saúde e educação. Cerca de 10 mil pessoas participaram das mobilizações em Curitiba. A manifestação ocupou as ruas de maior movimento e a Praça Rui Barbosa, o maior terminal de ônibus de Curitiba. A maioria é estudante e de movimentos sindicais, mas a causa atraiu toda a população. O movimento, que começou no dia 12 de junho em São Paulo, chegou em Curitiba com a participação de mais de 10 mil manifestantes. Eles se reuniram aqui na Boca Maldita, na rua 15 de novembro, e saíram pelas principais praças e ruas do centro da cidade, reivindicando passe livre para estudantes e redução da passagem do transporte coletivo. A pauta principal da manifestação é a luta pela redução da tarifa e pelo congelamento em 2,60. A gente também está trazendo as questões da luta contra os crimes da Copa, trazer a denúncia do que é a repressão policial que está sendo feita em várias cidades, em várias manifestações estão acontecendo, mas a luta central, a luta que une todo o movimento, é a luta pela redução da passagem e pelo congelamento da tarifa em 2,60 ou menos. Hoje nosso movimento está marcado aqui, mas tem tudo para aumentar mais. No último protesto tinham cerca de 1.000 estudantes, agora vai aumentar e a intenção é que cresça mais com a pressão popular, que os governos possam nos atender. Cartazes, faixas, bandeiras com palavras de ordem para a melhoria do transporte coletivo e redução da passagem de R$ 2,85 para R$ 2,60. Esse tempo que a gente está observando que estão coisas acontecendo, né? E ninguém se manifestava e parece que agora finalmente o povo está tomando uma atitude, está indo em frente e vamos para as próximas lutas. Todas as manifestações têm que ter esse povo unido para tentar conseguir alguma coisa, por causa que só assim a gente vai conseguir alguma coisa nesse país, que não tem outro jeito mesmo, né? Eu acho que tem que ser assim, tem que reivindicar, né? Tem que batalhar pelos direitos, porém tem que ser assim, com princípio, né? Com ordem, com foco, com princípio de cidadania, que é não depredação. Mas, infelizmente, o primeiro protesto em Curitiba quase terminou com violência. Um pequeno grupo tentou entrar dentro da sede do governo do estado no centro cívico. A confusão começou quando um grupo pequeno, com cerca de 20 pessoas, se concentrou em frente ao Palácio Iguaçu e tentou invadir o prédio. Pedras foram lançadas em alguns vidros e pichações foram feitas nas paredes. Os outros manifestantes que não concordaram com o vandalismo limparam os rabiscos. 7 manifestantes foram detidos, 4 deles por desacato à autoridade e 3 por depredação do patrimônio público. A ação da polícia foi elogiada pelo governador do estado. Beto Richa também disse que não avalia os protestos como uma forma de repúdio ao seu mandato. Ele afirmou ainda que o governo já fez tudo o que podia ser feito para abaixar o valor da tarifa de ônibus nas principais cidades do Paraná. Nós reduzimos a tarifa e também demos condições para os prefeitos das grandes cidades brasileiras poderem fazer o mesmo. E todas as cidades beneficiadas com a isenção que concedemos do ICMS sobre o óleo diesel do transporte, todos os prefeitos do interior, todos
reduziram a passagem de ônibus. O Serviço de Inteligência da Polícia está investigando a ligação dos manifestantes detidos com partidos políticos da oposição. Então, além de efetivo de prontidão, de polícia ostensiva à disposição, pronta para pronto emprego, nós tínhamos também policiais trabalhando junto aos manifestantes, além também de filmagens, além de fotos e gravações. Dessa forma, nós temos um controle pleno de quem fez o que a todo momento. E as pessoas que ainda não foram detidas estão em vias de sê-lo, ou a partir do momento que forem identificadas em qualquer outro movimento, serão prontamente detidas para responderem pelos crimes que cometeram. Há que se deixar claro que somos sempre contra a violência, seja ela qual for. Os protestos são importantes e necessários para a conquista dos objetivos sociais, mas com respeito e responsabilidade. Não demorou muito e os políticos paranaenses tiveram que tomar posição diante das mobilizações sociais. Não houve quem se posicionasse contra as passeatas que chegaram aos grandes centros do estado. Teve protesto em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Campo Mourão, Paranaguá, Campo Largo, Pinhais, Guaratuba e Colombo. Nereu Moura disse que o Brasil está vivendo uma nova abertura democrática e se libertando das amarras do conservadorismo. Estamos vivendo um momento em que o povo está com vontade de se rebelar. O povo está se sentindo amarrado por circunstâncias, por costumes, por hábitos e por tradições. Eu estou sentindo que o povo quer se libertar dessas amarras. Impunidade e impostos sem retorno social foram as causas apontadas pelo Movimento Democrático para a manifestação popular. E esse dinheiro do imposto, de tributos, de contribuições, enfim, aquilo que é retirado da população para o governo, e aí me refiro a todos os governos, municipal, estadual e federal, principalmente o governo federal, que é onde fica a maior parte da arrecadação desses impostos, não está correspondendo à expectativa da população. A deputada Mara Lima concorda com o movimento e a presidência da República deve dar resposta imediata à população que não aguenta mais a situação atual do Brasil. Estamos próximos à Copa do Mundo, estamos aí com a Copa das Confederações e se tornamos um espelho para o mundo. E se isso não for tomado o mais rápido possível, uma resposta que o povo quer ouvir, isso possa se tornar muito grande e perder-se um pouco o controle disso tudo. Os democratas acham que o movimento chegou tarde demais. Queria eu ter visto essas manifestações todas quando o país foi assolado com a maior onda de corrupção da história, com o mensalão e com todas as denúncias de corrupção que aconteceram alguns anos atrás. O PT, que sempre liderou os movimentos populares antes de assumir a presidência da República, também concorda e apoia a manifestação. Uma reivindicação extremamente justa, que é a redução de tarifas para o transporte público. E, obviamente, que este início acaba derivando para outros motivos também, e creio que todos eles são absolutamente legítimos. O presidente da Assembleia falou aos deputados do Movimento Popular em plenário. Disse que isso é uma resposta do povo à classe política, que o Brasil hoje é uma panela de pressão que pode explodir a qualquer momento sobre o sistema. E eu recebo isso como um aviso. Que nós temos que prestar atenção no movimento da população brasileira. É uma panela de pressão, é um acúmulo de reivindicações da população brasileira que não aceita mais o nosso sistema político. A tarifa do transporte coletivo e o passe livre para os estudantes foram assuntos que voltaram à pauta por manifestos. Em Curitiba, o prefeito Gustavo Frutti, do PDT, anunciou a queda da tarifa do transporte coletivo de R$ 2,85 para R$ 2,70. A tarifa vigora a partir do dia 1º de julho e só foi possível porque os vereadores de Curitiba se comprometeram a repassar R$ 10 milhões por ano de sobras orçamentárias para subsidiar o transporte coletivo da capital. As manifestações se deram início com o pedido de redução das tarifas. O que a população brasileira realmente quer é uma nova maneira de governar, uma maneira mais limpa e mais clara. Uma política feita com mais honestidade e menos corrupção. Não é o simples fato da diminuição do preço da tarifa que vai resolver e, acredito eu, que vai tirar o Brasil das ruas.
A seguir, Detran do Paraná alerta os proprietários de veículos para que atualizem os endereços no Departamento de Trânsito. $200.000 documentos de veículos enviados pelo Detran não chegaram na casa dos proprietários. Não foi por incompetência dos Correios. O motivo é que muitos mudam o endereço e não avisam o Departamento de Trânsito do Paraná. Somente neste ano, 140.000 notificações de infrações de trânsito deixaram de ser entregues pelos Correios. Os destinatários mudaram de endereço e não informaram ao Detran. Sem o documento, o condutor corre o risco de perder o prazo para recorrer da multa. No ano passado, 53.000 cartas de licenciamento também não chegaram ao destino correto. São 3 tentativas de entrega. Na última tentativa fica um indicativo que o documento ficará na agência mais próxima do correio. É necessário que se mantenha o endereço atualizado para o recebimento dessas correspondências. Com os dados desatualizados, os motoristas deixam de receber outros documentos e informativos do Departamento de Trânsito. Além disso, os serviços do portal Detran Fácil, como a renovação da carteira de motorista, não podem ser utilizados. A atualização do cadastro é fácil e não custa nada. Ela pode ser feita em qualquer um dos postos de atendimento do Detran. O motorista precisa ter em mão somente o RG. A alteração dos dados também pode ser feita pela internet. Nós temos lá o serviço que é atualização de endereço. É só tirar a solicitação de serviço, anexar a documentação e encaminhar através do correio. Nós devolvemos a informação do que o endereço foi atualizado. Isso tanto para os veículos como também para as carteiras de habilitação. Então não deixem de ter esse cuidado quanto à atualização do endereço. E para você atualizar o endereço de forma simples pela internet, no endereço www.detran.pr.gov.br. Os deputados estaduais nem abriram a CPI do pedágio e já resolveram engavetar. Os governistas decidiram retirar as assinaturas para a formação e instalação da comissão. Para abrir uma CPI aqui na Assembleia são necessárias 18 assinaturas. O deputado Nelson Luersen conseguiu 24 para a CPI dos pedágios. Porém, na última hora, 7 desistiram. Isso quer dizer, CPI dos pedágios novamente adiada. A pressão é muito grande, realmente nós somos mortais, simples deputados e muitas vezes a pressão que vem por parte dos poderosos desse Estado assusta alguns, né? E realmente alguns retiraram a assinatura. Eu não saberia dizer o porquê, não respondo por eles, eu acho que vocês deveriam de perguntar para as pessoas que retiraram. Perguntamos para o deputado Stephanie Júnior. Ele foi um dos 7 que retirou a assinatura para a abertura da CPI dos pedágios. O governo está num processo agora de definição do que vai ser feito com relação ao futuro, com relação à prorrogação não dos contratos, das obras que estão sendo feitas, e não é um momento propício para isso. O líder do governo afirma que não há pressão para não instalar a CPI dos pedágios. Ele está convencendo os deputados que há um diálogo aberto entre o governo e as concessionárias e não há necessidade de uma CPI no momento. O governo não exerce pressão, respeita a independência do Poder Legislativo. Essa é uma decisão pessoal de convencimento dos senhores deputados que seria um prejuízo ao Estado manter uma CPI nesse momento. E eu pergunto, qual o momento propício para se criar uma CPI? Os 7 deputados que retiraram as assinaturas foram Luísa Corsi, PSDB, Luiz Eduardo Sheida, PMDB, Marla Turek, do PSD, Mauro Moraes, PSDB, Nelson Garcia, PSDB, Stephanie Júnior, PMDB e o presidente da Casa, Valdir Rossoni, do PSDB. Agora, o que muito estranha é exatamente a questão de que os deputados estaduais se animam, vão lá, fazem a assinatura e, de repente, sem explicar nada para a sociedade, retiram suas assinaturas. Pior do que isso, quando o deputado Nelson Luersen percebeu que não teria mais CPI do pedágio, correu e conseguiu outras assinaturas. Sabe o que aconteceu, Luiz Fernando? Eles disseram que não havia mais prazo, não dava, não tinha condições. Ou seja, tem alguma coisa muito errada. Por que não se investigar o pedágio no estado do Paraná?
O frio no Paraná na semana que passou não impediu a população de ir para as ruas. Mas muitas deixaram de procurar os bancos de sangue para fazer uma doação. Tradicionalmente, no inverno e no feriado escolar, a situação fica crítica em todo o Paraná. A técnica em enfermagem Roseli Castro separou a manhã chuvosa de sábado para doar sangue. Ela que trabalha ajudando a salvar vidas, sabe da importância do ato. A gente vê isso diariamente, por isso a gente, tendo oportunidade de doar, está sempre doando mesmo. Não tenho dúvida nunca disso. Doar sempre, que alguém pode estar precisando em algum lugar. A doação de Roseli é colocada em uma bolsa e vai para um refrigerador. Ao lado de vários outros, aqui o sangue dela perde o nome e ganha uma letra, que identifica o tipo sanguíneo. O tipo O negativo é o mais importante nesse momento, é o que todos podem receber. A gente fala do O negativo por se tratar do doador universal. Então, numa situação de emergência, é o O negativo que é utilizado. Porém, todos os tipos sanguíneos são muito importantes, né? Porque a gente acaba fazendo as transfusões do tipo sanguíneo do paciente. Segundo o Ministério da Saúde, todos os meses, cerca de 300 mil brasileiros doam sangue. Um número que é considerado baixo, menos de 2% da população do país. E os meses mais frios do ano são também os mais críticos para os bancos de sangue. As geladeiras vazias desse hemobanco em Curitiba são o reflexo dessa escassez. Coincide o frio, né? Então tem as gripes, os resfriados, as doenças próprias do inverno, junto com a vacina. Então a vacina da gripe, ela tem um tempo, um intervalo, que a gente pede um intervalo de 30 dias para doação de sangue, por interferir nos exames de banco de sangue, né? Então a gente pede esse intervalo. E tem as férias agora de julho, né? Que daí o pessoal vai viajar, então os doadores acabam viajando também, e isso acaba dificultando que a gente conseguir o maior número possível de doadores. O processo todo é muito rápido. A retirada do sangue dura em média 5 minutos. E o corpo recompõe o volume doado em menos de 24 horas. Todo o material utilizado é descartável, de uso único, então não tem risco de nenhuma contaminação. Não tem nada que substitua o sangue, não tem nada artificial que substitua o sangue. Então a gente só consegue essa matéria-prima através de doadores. É uma sensação de dever cumprido, de você estar contribuindo para que alguém ou várias pessoas possam ser ajudadas. Os vereadores de Curitiba resolveram acompanhar os trabalhos da nova equipe médica da UTI geral do Hospital Universitário Evangélico. A iniciativa começou após as denúncias de que muitas mortes foram antecipadas na UTI. O atual diretor do Hospital Evangélico assumiu o cargo há 3 meses. Junto com ele, uma nova equipe técnica da Unidade de Terapia Intensiva começou a trabalhar no setor. Na tribuna livre da Câmara de Vereadores, Jurandir Marcondes não deixou claro quais foram as outras mudanças estabelecidas pela nova gestão. E o hospital, como é um hospital universitário de grande magnitude e de grande importância social, ele tem que sempre estar vinculado a essas mudanças com um objetivo maior, que é a sua missão de bem atender a população. O caso envolvendo o Hospital Evangélico veio à tona em fevereiro deste ano. A ex-chefe da UTI, a médica Virgínia Soares de Souza, e outros 7 profissionais da equipe são acusados pelo Núcleo de Repressão aos Crimes contra a Saúde e pelo Ministério Público de 7 homicídios duplamente qualificados e formação de quadrilha. Virgínia comandava um esquema no qual, com o uso de medicamentos conjugados, era antecipada a morte de pacientes da UTI. O diretor da entidade acredita que os profissionais seguiam todos os protocolos da medicina, mas ainda é preciso aguardar a conclusão das sindicâncias que investigam as denúncias. Os protocolos eram seguidos e o que aconteceu é que a secretaria ainda, assim como as outras sindicâncias, não foram conclusivas. Elas estão em fase, estão tramitando, né? E nós nos preocupamos muito com essas sindicâncias. Evidentemente que nós só vamos poder dar uma satisfação, falar alguma coisa de uma forma mais concreta, né, menos leviana, quando nós tivermos as conclusões dessa sindicância. A tribuna da Câmara deve ser usada mais vezes pela direção do Evangélico. Os vereadores prometem continuar acompanhando o trabalho da instituição. A população tenha certeza de que nós não caiu no esquecimento o que aconteceu no Hospital Evangélico. Acho que isso é importante. Então, para que, como a tribuna livre, toda quarta-feira, aqui na Câmara, ela é dedicada a um convidado, eu achei justo trazer, então, um membro do Hospital Evangélico para prestar esclarecimento.
O Nucrisa, Núcleo de Repressão aos Crimes contra a Saúde, registrou um aumento de 100% na apresentação de atestados falsos aqui em Curitiba. Normalmente, as empresas lesadas com ausência irregular do funcionário é que procura a polícia para registrar a queixa. A gente estava percebendo que as pessoas chegavam até a delegacia e achavam que apenas a fabricação, a elaboração do atestado falso era crime. Não tinham a noção de que apresentar esse atestado falso para o empregador também é crime. Então nós percebemos essa importância porque é crime grave, a pena pode chegar a 6 anos de reclusão, a pessoa ficará com o nome no Instituto de Identificação, ou seja, quando ela for retirar uma certidão negativa, vai haver uma anotação nessa ficha dela, o que vai atrapalhar é que ela consiga um novo emprego. Quem nos procura, em regra, são os empregadores, mas os médicos também podem nos procurar se souberem que um atestado foi usado com o seu nome e apresentado irregularmente. Mas pode acontecer deles copiarem o atestado em si, e também pode acontecer a subtração de talonários dos médicos, subtração de carimbos. Então pode ser de várias formas, ou com subtração do talonário, ou com adulteração, a cópia mesmo desses carimbos. E a assinatura do médico eles nem procuram imitar, eles fazem qualquer rúbrica ali e apresentam desta forma mesmo. E veja daqui a pouco, dentistas do bem atendem crianças e adolescentes carentes de todo o mundo. Crianças e adolescentes carentes e que não podem pagar por tratamentos odontológicos agora podem contar com os chamados dentistas do bem. Os profissionais fazem uma triagem para saber quem realmente precisa do tratamento dentário no Brasil e em outros 10 países. O programa Dentista do Bem oferece tratamento odontológico a crianças e adolescentes de baixa renda sem custo nenhum. Os pacientes, que podem ter de 8 a 17 anos, são selecionados através de triagens nas escolas da rede pública e em organizações sociais de todo o Brasil. A seleção leva em conta o grau de necessidade de tratamento. Crianças com casos bucais mais graves, mais pobres e próximas do primeiro emprego são beneficiadas. Depois da triagem, os selecionados são encaminhados para os dentistas voluntários do programa, que irão acompanhar todo o tratamento de forma gratuita até os 18 anos de idade, incluindo, se necessário, radiografia, ortodontia e implante. Os profissionais são todos voluntários que atendem em seus consultórios esses jovens e fazem todo o tratamento curativo e estético. A ONG possui 14 mil dentistas voluntários espalhados pelo país, 350 só no Paraná. Também está presente em Portugal e em 10 países da América Latina. É a maior rede de voluntariado especializado do mundo. O trabalho da ONG foi reconhecido recentemente pelo Vaticano. No início do mês, o Papa Francisco I recebeu 20 coordenadores do projeto, entre eles Adriana, representando o Paraná. Até quem não é católico se emociona bastante. O Papa realmente ele é muito bacana, assim, ele passou uma coisa muito boa e ele falou assim, olha, rezem por mim que vocês são do bem, né? Então, o Papa pedindo assim, nossa, foi um reconhecimento muito grande, assim, que deixou os 20 e quem está por perto sentia assim, uma coisa muito bacana. Mais informações no site turmadobem.org.br. Segundo o CIMEPAR, o sol volta a brilhar na maior parte das regiões paranaenses. Pancadas de chuva devem ocorrer mais na região oeste. Em Curitiba faz sol, máxima de 20 graus. Faz frio em Francisco Beltrão, com mínima de 4 graus. Em Cascavel, sol entre nuvens, máxima de 18. Londrina tem chuva prevista para esta segunda-feira, máxima de 24 graus. E está chegando ao fim o Wikinews de hoje. Domingo tem mais, a gente te espera aqui às 2 da tarde. Uma boa semana para você e até lá. Boa tarde.